Rio de Janeiro de Cirurgia Vascular tem um canal no YouTube. Todas as apresentações, as palestras, os encontros cariocas, o simpósio da SVS, vai estar lá, gente. Se vocês quiserem depois assistir de novo a apresentação da doutora Paula, por favor, acessem o canal do YouTube. Vamos passar para a próxima apresentação. Conduta nas reações alérgicas agudas durante a sessão de escleroterapia, Dr. Marcos Miranda. Boa tarde. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite feito pelo Virgínio. Como todos podem ver, eu não sou cirurgião vascular nem angiologista, eu sou médico anestesista e intensivista. Enfim, fui convidado, acho, para falar aí um pouco de reações alérgicas, acho por conta da experiência que talvez o anestesista tenha com as reações alérgicas, talvez um pouco mais do que o cirurgião vascular. Confesso que tive um pouco de dificuldade de conduzir essa apresentação, primeiro no tempo de 10 minutos e segundo no consultório, né? Tratar a reação alérgica dentro do consultório talvez não seja a coisa mais fácil e nem o ideal, mas vamos tentar. Bom, de uma forma ampla, né, reações alérgicas, e aqui reações alérgicas após a administração de alguma substância, né, elas podem ser descritas, o conceito é esse: o aparecimento após a administração de um fármaco, uma substância, aqui no caso esclerosante, de um quadro clínico que pode variar desde uma reação leve, né, discreta, e aí normalmente a gente vai ter essas reações cutâneas, essas manifestações cutâneas, são as mais comuns, até quadros mais graves de, por exemplo, um choque anafilático e o óbito do paciente. Eu procurei na literatura, enfim, para falar um pouco mais sobre a reação anafilática ou a reação alérgica especificamente no consultório de cirurgião vascular e durante a sessão de escleroterapia. Encontrei essa incidência de 0,3% de incidência no caso de escleroterapia química. E isso usando qualquer das soluções esclerosantes. No caso do etamolin, esse risco aumenta e aumenta bastante, tanto que a própria bula do etamolin refere uma incidência de reações alérgicas, isso no sentido genérico de reações alérgicas, não estou falando especificamente de choque anafilático, tá? Reações alérgicas, no geral, é maior ou igual a 10%, ou seja, uma incidência bastante alta. E podem aumentar o risco, a história prévia do paciente de reações alérgicas, enfim, de uma predisposição alérgica do paciente, ou alto volume de administração. A importância dessas reações alérgicas é que quando o choque anafilático ocorre, isso seria o quadro mais grave, a letalidade é extremamente alta. 1 em cada 8 pacientes vão morrer. E 1 em cada 8 pacientes dentro do centro cirúrgico. Isso aqui eu não estou falando de consultório. Estou falando de um paciente com todo o suporte, com tudo ali do lado, todo o suporte avançado de vida, já 12,5% desses pacientes vão morrer. No consultório, isso deve ser muito maior. Não existe, enfim, na literatura dados a respeito de óbito no consultório. O diagnóstico é extremamente importante aqui, porque o diagnóstico é que vai levar a gente a começar a tratar esse paciente. E o diagnóstico precoce ele é fundamental, porque o tratamento precoce também é fundamental. Quem é logo tratado sobrevive. Quem demora um pouco a ser tratado, infelizmente, pode morrer. E mais infelizmente ainda, o diagnóstico não é tão fácil assim. A gente acha a reação anafilática, o paciente vai, enfim, apresentar lesões cutâneas, vai ter o broncoespasmo e vai ficar hipotenso. Isso é o quadro mais florido, mas infelizmente não é sempre assim que a coisa acontece.
O diagnóstico é baseado na combinação desses sinais e sintomas, mais ou menos, vocês podem ver que é uma gama de sinais e sintomas, que vão ter alterações cutâneas, vão ter alterações do trato gastrointestinal, alterações respiratórias, alterações do sistema cardiovascular. E a associação desses sinais e sintomas é que vão dar o diagnóstico da reação alérgica e, no caso, do choque anafilático, da anafilaxia. Como se pode ver pelo gráfico, 90% dessas reações alérgicas vão ter manifestações cutâneas. Isso é ótimo para a gente, porque manifestação cutânea normalmente é aquilo que você vê, né? Injetou, começa a ver uma manifestação, o paciente faz logo uma urticária, um edema de face, de mucosa, está fazendo uma reação alérgica. Mas, infelizmente, 10%, né, o corolário disso é que 10% não vão ter manifestação cutânea. Então, às vezes, o paciente só vai desenvolver um discreto broncoespasmo que ele, às vezes, nem vai referir, sente um esforço maior para respirar, mas não te refere aquilo na hora, e uma náusea. Ou seja, ele teve uma manifestação respiratória e uma manifestação gastrointestinal, isso já seria o suficiente para fechar a anafilaxia. Sem manifestação cutânea, o paciente está tendo uma anafilaxia e você vai demorar muito para dar o diagnóstico e vai demorar muito para tratar. As reações cutâneas isoladas, quando ocorrem, e a sorte é que normalmente o mais comum é isso, reações cutâneas isoladas, elas não requerem tratamento com adrenalina. É um sinal de alerta, óbvio, eu vi uma manifestação cutânea, vou ficar atento, mas eu não preciso tratar rapidamente esse paciente com adrenalina. Eu posso ainda observar ele e continuar a avaliação, ver se ele vai desenvolver outros sinais e sintomas de gravidade. Agora, a anafilaxia, né, vai requerer o tratamento com adrenalina, o tratamento rápido com adrenalina, e isso é que vai definir se o paciente vai viver ou não. Então, como diagnosticar essa anafilaxia, né? Como é que faz o diagnóstico disso? Basicamente, em 2004 e 2005, surgiram aí 3 critérios diferentes que podem ser aplicados, e basta um desses critérios. São de sociedades diferentes, de fontes diferentes, mas eles falam mais ou menos a mesma coisa. O primeiro critério é de um paciente que não tem essa história de ter recebido alguma substância exógena. Por exemplo, um paciente, não se aplica muito nesse caso, mas enfim, é um dos critérios de anafilaxia. Um paciente que chegou na emergência com um quadro de uma manifestação cutânea, mais um dos outros critérios, que seria um comprometimento respiratório ou um comprometimento cardiovascular, no caso da queda da pressão. Manifestação cutânea, mais um sistema atingido, isso já poderia fechar uma anafilaxia, você poderia tratar esse paciente com adrenalina. No consultório, depois de uma injeção de uma solução esclerosante, os 2 outros critérios se aplicam mais, porque eles são exatamente para após exposição a um alérgeno. Então, expôs o paciente a um alérgeno e teve uma manifestação gastrointestinal, respiratória, cardiocirculatória ou cutânea, e aí 2 ou mais desses critérios, isso fecha uma anafilaxia, esse paciente tem que ser tratado. E no caso, o terceiro critério é bastante amplo. É o paciente que, após exposição ao alérgeno, desenvolveu uma manifestação cardiovascular, no caso importante, que seria a hipotensão. Esse paciente também tem que ser tratado. Então, isso aqui é um quadro resumo, enfim, da Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação, que mostra que o grau 1 são essas manifestações cutâneas isoladas. Essas a gente não precisa estar tratando direto com adrenalina. A partir do grau 1, o grau 2, grau 3 e grau 4, esses todos fecham critérios de anafilaxia e esses pacientes vão ter que ser tratados imediatamente. Então, o que é o tratamento? Qual é a conduta nesses casos? Basicamente, tudo começa sempre, né, com uma avaliação de via aérea, de respiração, da circulação, mas uma avaliação rápida, porque você não pode estar perdendo muito tempo também avaliando, pensando será que não é. O que é importante aqui é a adrenalina. O paciente que fechou aqueles critérios de anafilaxia, que tem indicação de tratamento, injetar adrenalina. Não esperar, porque a espera, muitas vezes, o paciente começa a desenvolver choque refratário, acidose refratária, e também não adianta mais injetar adrenalina, principalmente na via que a gente vai estar injetando no consultório, que é a via IM. Né? Teria que puncionar uma veia, injetar na veia, às vezes já está massageando esse paciente, você perdeu muito tempo e a adrenalina aqui talvez já não tenha o efeito dela. Então tem que ser, diagnosticou, tratou. Tá? E tratamento intramuscular na face anteromedial da coxa, né? A via subcutânea
apesar de ser uma via, enfim, às vezes utilizada, a via intramuscular é muito mais eficiente e mais rápida. E aí depois medidas mais gerais, como por exemplo deixar o paciente decubitersal, elevar os membros inferiores dele, se possível, né, dar oxigênio suplementar para ele. O problema começa aqui, por exemplo, oxigênio suplementar muita gente não tem no consultório. Ou se esse paciente desenvolveu estridor é um sinal de alerta para esse paciente, vai desenvolver rapidamente obstrução de vias aéreas. Ele tem que ser entubado antes de desenvolver obstrução de vias aéreas, senão vai ter que terminar numa crico de urgência. Então, entubar no consultório também já é mais difícil. Providenciar acesso vascular periférico para ressuscitar ele volemicamente e monitorizar esse paciente e já pedir ajuda. Para quê? Para transferir esse paciente do seu consultório para uma unidade de emergência, para algum lugar que ele possa ser tratado de uma forma mais adequada. Mas o principal, e o que dá para fazer no consultório, e que é realmente o principal, a coisa que realmente está descrita na literatura como salvadora de vidas aqui, é a adrenalina intramuscular. O resto, os outros tratamentos, e que muitas vezes são feitos preferencialmente, todo mundo começa logo fazendo um corticoide, enfim, são tratamentos adjuvantes e que na hora muitas vezes não servem para nada. Os antihistamínicos, eles tratam muito bem as manifestações cutâneas, mas o choque anafilático mesmo, choque e hipotensão, o antihistamínico não vai fazer nada. O glicocorticoide na hora não serve de nada, o efeito dele é horas depois. Ele vai servir para esses choques anafiláticos, enfim, essas manifestações alérgicas, são bimodais, elas têm um momento agudo e uma recidiva tardia. Ajuda a prevenir a recidiva tardia, mas eu espero que na recidiva tardia esse paciente não esteja mais no consultório, né? Ele já esteja numa unidade fechada ou, enfim, numa unidade de emergência. Então, na hora, a metilprednisolona nessa dose também não vai adiantar de muita coisa. Isso aqui é só o fechamento, enfim, da ideia, da conduta. Isso é do Guideline de Manejo de Reações Alérgicas. Vocês podem ver aqui que a injeção da epinefrina está logo no início. Fez o diagnóstico, acessou os sinais vitais imediatos do paciente, epinefrina, antes de qualquer coisa, injetar adrenalina nesse paciente. A partir se ele tiver uma resposta boa, às vezes já tem uma resposta boa direto à adrenalina, você não precisaria fazer mais nada. Injetou adrenalina, ele teve uma resposta boa, estabilizou o paciente, levou ele para fora do consultório. Senão você vai ter que fazer aqueles tratamentos adjuvantes. E o problema, se ele evoluir mal, a partir daí, a gente cai aqui em ressuscitação dentro do consultório, a CLS dentro do consultório, está entubando, desfibrilando esse paciente dentro do consultório, o que é muito difícil. A sorte, enfim, em 10 anos de anestesia e terapia intensiva, eu nunca vi uma parada cardíaca relacionada à anafilaxia. Já vi várias anafilaxias, já vi vários choques anafiláticos, mas com a adrenalina você rapidamente trata esse paciente e ele não evolui para parada cardíaca. Nunca vi um paciente parar, mas existe a possibilidade. Seria isso. Obrigado.